Olá, você quer conhecer um pouco mais sobre São José, esse grande santo, né, da igreja? Pois hoje nós vamos falar sobre São José e trouxemos aqui Pedro, um cara que é um profundo estudioso e conhecedor da vida de São José. Não é não? Exatamente. Rapaz, o que ele não conhecer sobre São José? Tá ruim pra nós. Professor Átila, muito obrigado por ter vindo, viu? Seja bem-vindo. Bom, é um prazer aqui estar com vocês, eu agradeço o convite, né? E é uma oportunidade realmente para nós conversarmos um pouco sobre o maior dos patriarcas. É isso aí. Você é pensar isso. que São José, a dimensão espiritual dele está acima da de Abraão, de Isaac, Jacó, Davi, É. Moisés, né? Os patriarcas no sentido estrito, que estão na origem de Israel, é Abraão, Isaac e Jacó, Sim. certo? Mas, aí Mas São também José se fala... tá no meio aí da turma. São José está acima deles, né? Sim, Está presta acima atenção. deles. É porque ele é caladinho, São né? José é o Pelé do negócio. Porque é o seguinte... Mas, ó, Átila, vamos já retomar, né? Só dizer aqui para vocês que o professor Átila, ele é professor da UFC, né, do curso de Filosofia, Ainda não descobriu que ele é católico não, lá. doutor em Ciência Política e fundador do grupo São José Luz dos Patriarcas. Então você já deixa o like aí, hein? Por conta, tá certo? Ajuda o Atos Podcast a crescer. E também compartilha esse episódio com tanta gente, né? Nós estamos gravando aqui esse podcast no dia 18 de março de 2024. Amanhã, 19 de março, é o dia de São José, feriado aqui no nosso estado do Ceará, que é o padroeiro, né? Padroeiro do estado do Ceará, São José. Não é isso? Perfeitamente. Perfeitamente. Ô, Átila, então nós vamos conversar aqui regado a um bom café, tá certo? Perfeitamente. Olha só, cheirinho bom, Pedro. Até porque filósofo tem que ter um café. Tem que rolar um cafezinho, né? Para as ideias fluírem. Existiam antigamente até os cafés filosóficos. Filosófico. Eu fui para vários. Falando sobre Dá uma diversos estimulada e assuntos, tal, né? Solta mais ali o raciocínio. Não, um cafezinho sempre é bom. Então, procura aí a cheirinho bom de onde, Pedro? Lago Jacaraí, viu, pessoal? Que é bom mesmo, é lá no Lago Jacaraí com o nosso amigo César Escófano. Só serve ela, tá, gente? Cheirinho Exatamente. bom, Lago Jacareí, né? Um ambiente muito agradável. Lá naquela zona também muito agradável do Lago Jacareí. Então, uma oportunidade para você conhecer e ter acesso aqui pelo Atos Podcast. Chegando lá, você diz, eu vim, por quê? Por quê, Pedro? Porque viu. eu vi lá no Atos No Podcast. Atos Podcast. Você ganha um cupom de desconto de R$0, mas vai comer muito bem. Você vai ganhar a amizade do nosso amigo César Scoff, né? Toda a simpatia dele recebendo você lá, tá certo? o arquiteto, né? Conhece, né? O César é. Scoff, gente boa demais, frequentador lá do Arautos do Evangelho. Ô, professor Átila, vamos lá, então. Vamos entender aqui. Rapaz, tem muita coisa pra gente conversar, viu, Átila? Sem dúvida. Muita coisa. Vamos começar aqui, Átila, por esse grupo, São José Luz dos Patriarcas. Como é que iniciou? Bom, é o seguinte. No ano dedicado a São José, né? Os 150 anos dele, Que foi o ano de 2020, e 20. né? É. Aí o que é que acontece? Proclamado pelo Papa Francisco, né? Quer dizer, o ano Josefino foi proclamado pelo Papa Francisco, né? Mas foi Isso. 150 anos, em 1870, que o Pio IX, né? Proclamou São José o patrono da igreja. Fazia 150 anos, Certo, certo? certo. Num momento gravíssimo, né? No meio do Concílio Vaticano I, que foi interrompido. Porque por conta da guerra franco-prussiana, as forças militares que asseguravam os estados pontifícios, a Itália é uma bota, no meio dessa bota tinha os estados pontifícios. Ou seja, era uma região em que o Papa, além dele ser o líder universal da igreja, o vigário de Cristo, ele era o chefe temporal, certo? Isso. A igreja sempre defendeu isso. Para quê? Para que ela tivesse condições de fazer a evangelização, porque ela estando num canto em que o poder seja hostil, fica difícil dela fazer a sua missão. Verdade. Então ela tinha aquela tirinha. Só que a Europa, há muitos anos, havia um movimento para acabar com os Estados Pontifícios. E as forças francesas, que davam estabilidade ao Papa, em função da guerra franco-prussiana, eles tiveram que voltar para a guerra, entendeu? Entendi. Aí Interessante, né? Davam estabilidade ao Papa essas as forças tropas francesas. Sempre foi assim, né? O Papa... Se a gente for refletir sobre o que aconteceu recentemente, né? O que a França fez. Exatamente.
Mas a França já incrível, estava né, a naquela história? época, as turras, já tinha problemas a França. Sim. Mas tinha sempre forças dentro da França que eram simpáticas à igreja também. Sim, Agora sim. elas É. reduziram ao mínimo. Né? Só para ficar claro aqui, para quem está assistindo ou ouvindo a gente, eu me refiro à inserção do Aborto. direito ao aborto, né? Na É. Constituição Francesa. É, né? exatamente. É um Recentemente absurdo, proclamada, Ou exatamente. seja, passou a ser mais do que legal, né? Não, passou a ser exatamente. constitucional, Pronto, acabou-se. Aí O direito fundamental, né? é uma opção de suicídio da sociedade Exato. que ela vai colher os frutos. Né? Exatamente, não tem dúvida. E não vai demorar muito, não. Exatamente. Viu? Agora, o que é que acontece? Não é porque eu queira, não, o que eu desejo, não. Eu acho que é uma Sim. consequência natural da coisa. Sim, Né? sim. Agora, o que é que acontece? Aí essas forças francesas saem, né? As forças liberais do Piemonte, que é no norte da Itália, onde fica Turim, elas já vinham maquinando a tomada, porque eles queriam a unificação da Itália. Na igreja, a unificação da Itália era geralmente rejeitada. Alguns admitiam que ela pudesse acontecer se outras condições tivessem presente. Mas o fato é que quando essas forças saíram, a guarda papal é suficiente para dar segurança pessoal ao Papa, mas não para segurar os Estados Pontifícios. Aí, só com as forças papais, o Santo Padre ele sempre precisou da ajuda de espanhóis, de gente de vários lugares para poder se manter. O pessoal pensa que várias vezes o Papa teve que fugir de Roma, por conta de, entendeu? Ou então ficou preso lá dentro, né? Então foi o que passou a acontecer, porque a partir desse momento ele passou a se chamar um prisioneiro no Vaticano do Papa, entendeu? Que aí as forças tomaram, o concílio, eles tiveram medo que houvesse alguma tentativa de influenciar o concílio, né? A população era maciçamente católica e muito mais devota do que hoje, né? Então, tanto é que quiseram fazer no sul da Itália uma espécie, a maçonaria quis fazer uma espécie de concílio, mais ou menos imitando, né? A polícia teve que desfazer porque o povo não aceitava. Não aceitava. Entendeu? Que era como se fosse assim, tá tendo um concílio da igreja, o cara tá querendo fazer um para juntando 700, eram normalmente 700 pessoas no concílio Vaticano I. Então foi nesse contexto aí que o Papa proclamou. Foi. Já havia um movimento, já há um padre que faleceu antes disso e que dedicou a vida toda a isso, entendeu? Aí o que é que acontece? Quando chegou aqui os 150 anos, eu digo, rapaz, não estou vendo uma consagração a São José. O padre Calloway, que é o mais influente difusor mundial hoje da devoção a São José. Qual a nacionalidade dele? Americano. Donald Calloway. Ele é de ascendência daqueles países do leste europeu, mas ele é americano. Certo? Então ele é também de uma congregação mariana e um grande estudioso de São José. Então ele fez esse livro, Consagração a São José, que ele resume tudo. Ele é considerado a maior autoridade sobre São José? Não, é porque as maiores autoridades, geralmente ninguém conhece, nenhuma área, nem na medicina, você sabia? Quando você vê o técnico da seleção, você acha que é o cara mais... Mas não é, o cara que tem mais aceitação. Tá? Não, ele tem um elevado nível de conhecimento sobre São José, mas ele não é o top do top. Né? O top do top, vamos dizer, era o padre Tarcísio Stramari, que morreu de Covid com 91 anos ou 92, por aí. Olha aí. Morreu, parece que foi em 20 ou foi 21. De onde ele? Italiano. E é o fundador dessa congregação que tem aqui no Brasil, que divulga esses cursos. Essa congregação foi fundada por São José Marelo. Certo. São os josefinos marelianos, que são muito fortes no Paraná. E eles têm uma centro de espiritualidade com cursos que você pode acessar na internet, com tudo, de josefologia. Entendi. E esse padre Tarcísio Stramari era uma figura de proa da congregação, que tem também esse aqui, ó, ele é o que comanda esse centro de espiritualidade, é o padre Antônio Bertolini. Joia. Dos Oblatos de São José, né? E aí você viu essa lacuna? Bom, aí eu vi essa lacuna, o padre Calloway... Porque já existia há muito tempo a consagração a Nossa Senhora por meio do método de... São José Maria. Maria. Do padre... Do Montfort, né? Montfort, né? Montfort, exatamente. A questão é o seguinte, é que o Montfort é o mais tradicional e o mais conhecido, mas existem outros também, entendeu? Uhum. Eu, por exemplo, fiz a minha consagração a Nossa Senhora no método da Aliança de Amor, que é do Padre Kenton, daquele movimento da Mãe Rainha, entendeu? Entendi. Só que aí eu li, eu consegui uma versão que não era em português, não tinha ainda em português quando mas eu já tinha acompanhado em inglês algumas palestras do Padre Carlos sobre São José.
e alguns capítulos da consagração, certo? Entendi. Só que eu, assim, na minha visão, o livro é completo, é perfeito e seria o ideal, mas, assim, é muito longo, é muito para a realidade das pessoas Brasileiro. de hoje que vai ficar muito complicado. Eu pensei, assim, 7 encontros. Certo. Enxuto. 7 encontros Mais online, enxuto, enxutos. mais objetivo, E né? combinando coisas dele com os marelianos e tal, uma coisa mais, entendeu? Joia. Aí eu pensei assim, aí fizemos. Rapaz, deu muita gente. Foi Então impressionante. fundou esse grupo, Não, esse São grupo, José. não, é porque quando terminou isso, né? A gente continuou encontrando algumas vezes, aí criou esse grupo, só que esse grupo é online, né? Entendi. Então, só para a gente entender, em 2020, no ano de São José, proclamado pelo Papa Francisco, por ocasião do 50º ano... Do Sesc Centenário. Exatamente, Sesc pronto. Centenário. Da proclamação de São José, patriarca, patrono da igreja, é Patrono isso? da igreja. Patrono da igreja. É como se fosse o padroeiro da igreja para as pessoas Isso, entenderem. exatamente, né? para ficar mais Vai fácil. ficar Né? simples. O padroeiro da Igreja Universal, né? Digamos assim. E aí Vamos você. dizer Católica, né? universal Igreja da igreja. católica. É o padroeiro universal da igreja, né? Para evitar, né? Da igreja Para católica. evitar. O telefone tocou aí, é de Macedo? Então, aí você lançou essa consagração. Você formatou essa consagração. Foi. E a primeira turma foi em 2020, é isso? Foi já no finzinho do ano, tanto que eu não queria fazer assim, tipo assim, eu acho que não era minha, eu não seria a pessoa mais adequada, porque esperei que alguma paróquia, mas só que eu não tomei conhecimento. Eu sei que os arautos já tinham feito uma consagração há um certo tempo atrás, alguns anos atrás, me disseram, né? Mas aí eu digo, não, eu vou adaptar, fiz uma adaptação, né? Eu tinha uma experiência da Aliança de Amor para Nossa Senhora, que é diferente da do... Porque é o seguinte, todo mundo, isso é normal, você é do Shalom, digamos, você acha que o Shalom é o melhor. E é o melhor do mundo, porque é lá que você você cresce, entendeu? Exatamente. E os arautos pensam a mesma coisa. Isso faz parte, entendeu? Tá entendendo? Todo mundo pensa assim. Exatamente. Defende o seu e tal. Isso é normal, porque é onde você se encontrou, é onde você... Isso é normal. Normal. Agora... Só tem que... um parênteses, né? A gente só tem que tomar cuidado para não cair ali no bairrismo, porque como eu formar um gueto, né? Com aquelas coisas que... Como a minha experiência é muito diversificada de movimento... a nossa também. Quando eu era seminarista, o meu orientador era da Chiara Lubick, né? Dos Focolares. Focolares. Aí eu era mandado lá para um grupo carismático e eu mesmo estava naquele processo de surgimento do Shalom. Eu estava presente. Ótimo. Certo? Entendi. Então, eu presenciei aquilo. Então, eu já tinha contato também, acompanhado muito por mídia, esses grupos mais tradicionais e tal. Tanto é que, às vezes, eu sou chamado para falar em vários totalmente diferentes. Sim. Assim, né? Eu acho que isso é importante. Você ter eu também trânsito acho. em Agora, todos, não é né? todo mundo... porque quando você fica muito no céu, às vezes você perde, né? Há uma natural... que há movimentos que são mais fechados e outros que são mais abertos. Fechados, que eu estou dizendo, nesse sentido de intercâmbio. Né? Exatamente. Por exemplo, um movimento maior, né? Por exemplo, Shalom. Você tem aquele núcleo, que é o pessoal que tem os compromissos mesmo, e tem um ciclo de pessoas que vai e vem, que sai, os grupos de oração, entendeu? Isso, que que eles chamam obra, né? É a obra. Obra que não é consagrada. Que é diferente. Aí tem E aí a minha esposa é cofundadora do Recado. Aí ela pessoa maravilhosa, sua esposa, viu, Átila? Sem ela não teria dado certo. Coincidência é minha prima. Né? Sem ela não teria dado certo. Porque ela é que tem essa parte operacional, entendeu? Sim. Eu faço aqui e atendo alguma coisa quando o pessoal tem dúvida e tal, mas assim, a parte operacional, formulário, é ela que faz, entendeu? Então, ela, juntamente com algumas dessas pessoas que estão cooperando, né? Aí a cooperação cresceu depois, mas aí só para dizer que aí quando eu entrei, aí a gente já percebe o seguinte: a paternidade está em crise, né? A vida familiar está em crise, ela está sob ataque, né? A lógica é para você se autocompreender como um indivíduo mais ou menos independente de todo mundo, que faz o que quer, né? As relações são mais frágeis, né? As relações são mais frágeis, muito divórcio, né? Se você pegar a experiência americana, por exemplo,
A criminalidade é quase que uma relação direta com a paternidade, sabia? Na população negra americana, o grande problema da população negra americana, que não é um problema racial, certo? Porque as famílias negras que têm a estrutura tradicional, elas têm o mesmo perfil das famílias latinas ou brancas, entendeu? Agora, certo. o que é que acontece? 70% das crianças que nascem nesse grupo nascem de famílias só com a mãe. Sim. Você No grupo, para ficar bem claro, de negros Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. 70% 70% das crianças nascem. com a certidão de nascimento só consta o nome da mãe. Pode até constar do pai, mas Mas ele não tá tem- presente. Ele não está presente. É isso aí Entendi. que eu estou querendo dizer. São Eu mães- não sei se esses dados mudaram. Esses dados que eu peguei foram em 2015. Não acredito que 2000. tenham mudado Pode ter mudado muito pouca coisa, muito né? pouca coisa. É uma certo? margenzinha. Então, o que é que acontece? Isso É porque um número alarmante. é Né? alarmante. É. Alarmante. Então, o que é que acontece? Aí você vai. O referencial. O referencial é o sentido da formação implica a presença masculina e feminina. Sim. Demanda isso. E onde é que entra São José aí? São José é o grande referencial. Isso. Né? Que enfrentou, porque se você observe, a Santíssima Virgem está acima de São José. Isso aí nós não sabemos Sim, que sim. ela é concebida sem corredentora. pecado, então ela está acima dele. Mas é só ela que está acima dele. Sim. Os dois estão acima até das criaturas angélicas, porque eles têm alguma associação com o mistério da encarnação, que é a união hipostática. Ela tem uma direção direta com a união hipostática, que é a união da natureza humana com a divina, entendeu? Pronto, era isso que eu ia pedir para você definir. É. União hipostática é o quê? A união da natureza humana com a natureza divina na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é Deus que entrou na história humana. Ele se fez um de nós, entendeu? E nesse processo, existe uma pessoa que tem uma relação intrínseca com isso, que é a Santíssima Virgem, e uma que tem uma relação extrínseca, que é São José. Mas esse casal, ele tem uma situação no plano da salvação totalmente diferente de qualquer todo outro mundo. santo, Todo entendeu? mundo. Aham. É. Deus Rapaz, tem seus favoritos. É. Então, Mas, Átila, essa questão da paternidade, eu queria aprofundar um pouco mais. Você iniciou falando, né? Que nós vivemos uma crise da paternidade. da hoje em dia. paternidade, é o seguinte, Como é que você enxerga a origem disso, dessa crise? existe todo um quando você lê, se você lê as encíclicas, as pessoas só falam do Leão XIII, por exemplo, por conta da Rerum Novarum. Mas o Rerum Novarum é uma das encíclicas dele. Claro que ela É a mais famosa, né? é a mais famosa. Aí ele pegou a questão social, aí por isso que... que teve- ganhou isso. É. Mas assim, já há uma série de encíclicas anteriores em que ele vem tratando. Átila, água? Não, obrigado. O modo como a legislação, quer dizer, há uma mentalidade que a paternidade é associada ao limite. É o pai que, de certa maneira, ordena É a lei. a família, né? Uhum. E no judaísmo é o pai que introduz o filho na fé. Certo. No conhecimento na fé, como é claro que a mãe desde pequena já educa a criança na fé, mas assim, formalmente é ele que nomeia, é ele que É o sacerdote do lar. Então o que é que acontece? É que essa mentalidade que os padres, que os papas, né, pelo menos Leão XIII chama de revolucionária, né, ela não aceita isso, porque de qualquer modo você está estabelecendo um limite. Você é um ser humano, você tem certo limite, você tem que andar, entendeu? E essa mentalidade, ela se insurge contra a ordem social, e o fundamento da ordem social é a vida familiar. Então ela vai também pegar. Só que isso é um processo, certo? Que começa desde da relativização do matrimônio, e aos poucos vai progredindo, né? Então, Vai jogando com a janela de Overton ali, né? Exatamente. Ela vai progredindo. então você acha que é fruto de uma evolução intencional de forças que queriam desestabilizar um dos alicerces da fé católica, que é a família? Eu diria o seguinte, o homem, ele é um ser concupiscente. O que é que significa isso? Ele tem uma tendência para o mal, tá certo? Essa tendência, todos nós temos.
A concupiscência em si não é um pecado, é uma tendência. Que você pode, olha, entendeu? Seguir ou não? Seguir ou não. Mas a questão é que quando algumas referências de autoridade, de organização vão diminuindo, essas forças que nós temos, elas tendem a se expressar, entendeu? Digamos, você está numa família, você tem orientação. Tudo bem, chega um ponto que é você que age, que você escolhe, deixa de escolher, certo? Mas esse processo formativo, se ele for comprometido, você já parte de uma postura de insurreição, vamos dizer assim, contra as normas, entendeu? Então você acha que essa geração que nasceu aí em meados de 2010 para cá é a que vai sofrer mais com isso e que a gente ainda vai colher os frutos disso? Ou seja, dessa fragilidade da figura paterna, dessa ausência? Não, eu acho que é uma questão complexa, porque ela vai sofrer mais, mas ao mesmo tempo já existe um movimento... Uma contra, né? Exatamente. Já existe um movimento contrário. Por exemplo, se você... Mas só um parênteses, Átila. Também aí tem no meio alguns acidentes aí que também ninguém esperava, que corroboraram para ganhar força isso aí, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Reforma Protestante, né? Então... a Reforma Protestante, ela... muitos dos teólogos católicos, né? Eu digo teóricos porque tem teólogos, filósofos e outros estudiosos, acham que você começou uma vulnerabilização, porque você rompeu a unidade da cristandade latina, certo? Sim. E aí você começou a relativizar casamento e tal, entendeu? E tem também a própria aderência do rei, que eu esqueci o nome agora, que ele também adere também para a questão da flexibilização do matrimônio, todas aquelas questões. Não é do rei, é dos. Isso aí foi a Europa toda assumiu. Se você pegar, olha, se você pegar Pio IX, Leão XIII já viu que tinha que mudar a linguagem, porque a ordem social, o grau de compromisso com a ordem social era muito forte da igreja antes né? Com aquela ordem social, porque ela tinha uma série de aspectos positivos, mas tinha os seus problemas, né? As ordens sociais, elas podem se alterar e ainda assim a igreja cumprir a sua missão, mas há certas alterações que acontecem numa velocidade muito grande e que as forças hostis podem tomar o comando do processo, que foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Então, o que é que vai acontecer? É que a figura de São José, ele colocado como patrono da igreja, ao mesmo tempo que ele reforça a figura do pai, da paternidade, que não é só uma questão também de autoridade, de mandar, é também isso, mas envolve a proteção, envolve o cuidado, né? E nas situações difíceis é que ele aparece. Porque, meu irmão, o São José estava lá de madrugada e, olha, vamos... Bora, compadre, bora. Vem um anjo. Se você pegar o anjo, aí eu volto ao que eu estava dizendo. As mensagens do anjo vêm para quem? São José. Nossa Senhora, você precisa, não, uma mulher mais santa do que ele, que o anjo. Não, porque a missão dela é outra. Ele é o chefe. É ele que conduz, entendeu? É ele que conduz. Então, ele saiu ali às pressas à noite, numa situação altamente complicada. Ele tinha as autoridades da época no encalço, né? É uma perseguição, né? Entenda, essa autoridade, ela tem informação. Se você cair na desgraça aí do poder, dos poderes constituídos, rapidamente você tem uma conta. É verdade. Agora, só para a gente encerrar essa parte da paternidade, quais virtudes você destaca de São José que o homem precisa imitar? Olha, eu vou começar por um que talvez as pessoas não esperem. Primeiro, piedade. Ele tinha uma intimidade com Deus. Você se lembra? Davi, São José é da linhagem de Davi. Davi era um homem piedoso. Porque ele cometeu aqueles erros, a gente tende a ver mais o erro, né? Mas Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele já tinha experiência, que Deus já o tinha protegido de animais, ele sabia que Deus é protetor, entendeu? Então, São José, ele tinha uma comunhão muito profunda com Deus. Quando o anjo fala, ele executa logo, entendeu? As pessoas podem achar, às vezes Deus manda anjos, não só anjos mesmo, criaturas espirituais, mas e pessoas que são anjos também. Sim. Né?
Ali no Apocalipse, quando ele fala do anjo das 7 igrejas, ele está falando dos bispos. Sim. Entendeu? Então, quem não tem piedade, o anjo ia falar e o cara ia... Talvez o anjo nem falar, talvez Deus nem mandasse o anjo, porque sabia que a pessoa ia rejeitar. Entendeu? Certo. Mas essa virtude da piedade a qual você se refere, ela está mais no sentido de... Da intimidade dele com Deus. Certo. Porque é isso que permite ele discernir, olha, receba que ela é sua... Entendeu? Receba que ela é sua esposa. Seria o temor a Deus... Não, temor a Deus, o temor a Deus é outra coisa. O temor a Deus é definido na literatura sapiencial. O que é o temor a Deus? É o ódio ao mal. Não é o medo de Deus. Certo? O temor a Deus significa o que? Como virtude, não é o medo de Deus, mas é o ódio ao mal. Eu odeio o mal porque o mal ofende a Deus. E ofende as criaturas. E Deus me ama, acima de Deus tudo. me ama. Isso é o amor perfeito, né? Exatamente. O amor perfeito, ele expulsa todo temor. Só que o que é que acontece? É que isso aí se chama contrição. É o meu ato de... Eu sinto a dor porque eu pequei, porque eu ofendi a Deus. Mas existe a atrição, que serve também. Não é o ideal, nem o mais perfeito. A atrição, eu vou pro inferno. Não pode perder, não, uma vírgula que o homem fala, viu? Porque de uma coisa ele puxa outra. Viu? Aí, tô anotando aqui, Átila. Aí é a atrição, entendeu? Serve também. É o medo de ir pro inferno. Não é o ideal, mas serve. Não é o começo, né? Porque quem ama e é próprio. Eu estou dizendo, essa piedade para mim é que é o essencial. E a outra coisa é que... Outra virtude. Mas eu diria que existe uma virtude importante que está associada à missão dele, que está associada a outras virtudes. Mas se você olhar a prudência, a justiça, né? O esforço que ele fez para não levantar suspeitas indevidas sobre sua esposa, o modo como ele tratou da questão, isso nessa formação tem um dia que eu foco especialmente, porque as pessoas acham que algumas, né? Isso é uma interpretação que São José, que ali a questão essencial era o medo de ter acontecido uma traição, entendeu? Entendi. Mas a razão fundamental de todo aquele drama não era essa. É que, independente, é uma razão reverencial. A mulher é mãe do Filho de Deus. O que é que eu vou fazer perto dela, entendeu? Ele se colocou na posição de humildade, entendeu? Então ele era um homem profundamente humilde, que é outra virtude, né? É humildade. E para realizar o quê? Uma missão que é instruir. Porque, né, aquela instrução inicial da fé, quem dá é o Pai. E ele foi instruir quem? O Filho de Deus. Imagine, ele não era necessariamente um teólogo, um conhecedor profundo, mas ele tinha um conhecimento acima da média, da Torá, para poder ser um exemplo para o Filho, entendeu? Sim. Porque ele precisa refletir as virtudes do Pai Eterno para o Filho de Deus. Então você citou... fraco. Você citou piedade, justiça, humildade, mais algum? E a fortaleza. E a fortaleza. Fale um pouquinho sobre a fortaleza. A fortaleza porque há ali todo um conjunto de adversidades, né? Ele só experimentou a adversidade. E aí você saindo de uma para outra, né? Fala um pouquinho do contexto ali que vivia São José. Porque as pessoas... Tem né, dificuldade. O católico, de uma forma geral, o leigo, né? Vê ali... São José é citado aqui, ele vivia um pouquinho aqui, você um sabe pouquinho que aqui. Contexto... Qual é o contexto? Deixa eu... Tudo que só pro, eu às vezes trago e anoto pelo seguinte: o que é que a Escritura diz sobre São José? Tá. Para você entender tudo que ela diz, entendeu? Ou seja... Vou botar a mão um pouquinho mais para cá para... Em síntese. Pronto, ok. Vamos lá. O que é que ela diz sobre São José? Descendente da casa de Davi, certo? Isso é importante? Certo. Total. Sim. São José... Por quê? Porque o caráter... Natan, não tem aquele profeta Natan? Sim. Que advertiu Davi quando ele adulterou. Ele, na prática, matou o marido da Betsabé, né? Colocou o cara na guerra no front, né? Desnecessariamente. Sim. Né? Bom, aí
ele foi repreendido por Natan, mas noutra oportunidade Natan disse para ele, aí já era um momento diferente, que um descendente dele ocuparia o poder de forma estável para sempre. Ou seja, esse aí é o Messias prometido. Certo? Então o Messias precisa ser da casa de Davi. E quem é que conectou Jesus com a casa de Davi? José. Certo? Mas José é pai adotivo de Jesus. Pai adotivo, mas do ponto de vista da tradição judaica, ele é o pai de Jesus. Ele é o pai. E é ele que conecta Jesus. Eu fiz essa afirmação só lhe provocando para que você fizesse esse... Então, para que as pessoas entendam, né? Exatamente. As pessoas podem se questionar, mas não era pai adotivo? Era. Ele era o pai adotivo, mas ele precisava ser o pai legal. Exato. Para realizar a profecia, entendeu? Para ele ser inserido. Claro que existem afirmações de que também Maria era da casa de Judá, mas não é ela que tem a atribuição de fazer essa inserção. É ele que fez. É o homem, né? É o homem. Certo. Então, o que é que acontece? Isso aí está em Mateus 1,16 e Mateus 1,27. Então, é o seguinte, aí aqui eu já explico uma coisa para você. O messianismo, o movimento messiânico, que era fortíssimo em Israel, e tinha umas 4 ou 5 variantes, ou seja, 4 ou 5 maneiras de você entender como é que viu o Messias e tal, e tal. Claro que nós não vamos entrar nelas, mas vamos dizer, qual é o denominador? A maioria delas, dessas 5, 3 ou 4, era mais ou menos o seguinte: a reconstituição da monarquia davídica. Ou seja, eles achavam que o reino se instala ali porque viria o Messias e iria livrar do jugo romano e tal. Eles viviam dessa promessa. Eles viviam os apóstolos até a ascensão. Os apóstolos de Emaús pensavam assim. Na ascensão. É uma cultura tão enraizada. Na ascensão ele pensava assim. Entendeu? Porque isso era muito forte para os judeus. Inclusive no Evangelho de Marcos, aquele segredo messiânico, né? Muitas vezes ele foi pensado para evitar que, se você falasse que ele é o Messias, rapidamente as pessoas associam. Bom, o cara veio para... Por isso que Jesus decepciona. Porque ele veio dizer o seguinte: olha, a grande escravidão é o pecado. Não quer dizer que Deus não possa lhe liberar desse povo, que ele tem poder para isso, né? Mas é o pecado que escraviza. E você vai cair. Agora, é claro, quando a gente peca, a gente acaba se escravizando pelo pecado e também por a consequência das coisas que a gente faz, né? Isso. Entendeu? Então, essa visão, ela cria uma atmosfera alta, porque, por exemplo, se você fala alguma coisa, o sujeito já lhe identifica com um determinado grupo, já, entendeu? Então, o contexto de São José não é um contexto simples. Ele era uma pessoa simples, mas ele tinha uma noção. Você se lembra quando ele voltou? É interessante. Nos sonhos de São José sempre apareceu um anjo e falou e tal. Mas no último, não. Diz assim, ele foi avisado em sonho. Nós supomos que foi o anjo que apareceu de novo, mas não necessariamente, entendeu? Mas assim, eu acredito que tenha sido o mesmo modelo, apenas não disseram claramente. Mas quando Herodes morreu, pode voltar. Quando ele vinha, ele se informou e ficou sabendo que o Arquelau estava no lugar de Herodes. Aí ele raciocinou, o Arquelau e o Herodes é uma competição grande para saber quem é o pior. Quem é o pior. Então eu não vou voltar, porque o Arquelau ficou com a Judéia. Depois eles partiram aquilo, entendeu? O Arquelau ficou com a Judéia. Eu não vou voltar para a Judéia, não. Porque a tendência, segundo boa parte dos judeus, é que ele queria voltar era para Belém, não para Nazaré, entendeu? Certo. Só que Belém é na Judéia. E na Judéia estava o Arquelau. Aí ele mesmo ficou assim, disse, não vou voltar para lá, não. Aí veio, aí sim ele foi avisado para ir para Galiléia. Ele foi para Galiléia, entendeu? Então ele tinha uma consciência ali. Ele se orientou. Ele não era só anjo, não. Ele conversou. Porque ele sabia que era um contexto... Né? Você tinha grupos que eram... Por exemplo, os saduceus, que eram muito próximos do templo, da caixa sacerdotal, eram praticamente sócios dos romanos, né? Eles arrecadavam e tal. Os fariseus, para o povo, porque é o seguinte,
nós temos uma visão muito ruim dos fariseus, mas do ponto de vista teológico, os fariseus eram mais próximos da mensagem de Jesus do que os saduceus. Os saduceus só aceitavam a Torá. Uhum. Então, tudo que vem dessa literatura sapiencial, profeta, a vida, ressurreição, nada disso, entendeu? Nada disso era aceito pelos saduceus. Os saduceus estavam preocupados em administrar bem o templo e né, ajudar os romanos e ganhar o deles também. Né? O Sinédrio reunia os saduceus, mas os saduceus é que tinha fariseus, que realmente eram os caras da administração da coisa, entendeu? Entendi. Agora, E isso aqui quer dizer o seguinte, para você entender o momento. Era Sim. um momento confuso, dominação romana, né? Se você começa a defender uma visão dessas mais radicais, né? Aí você pode gerar uma, né? Porque não dá a entender, porque os gregos que dominaram 200 ou 300 anos antes disso, eles queriam impor a cultura. Antíoco Epífanes, ele perseguia, aquele helenismo, ele não se metia. Os romanos não se metiam tanto, eles estavam querendo só o deles mesmo, como se diz popularmente. Certo? Acabou, certo? Então, só para você entender o contexto, era um contexto complicado, né? Politicamente, de uma certa confusão. Havia movimentos de insurreição se organizando, né? Havia forças de estabilização, como sempre acontece. A outra coisa, esposo de Maria, Mateus 1,18, pai de Jesus, a perplexidade diante do mistério. Isso. Porque José, como judeu, né? Uma tradição judaica, e de repente a namorada... Não é namorada. Ele era casado. Casado já, né? É casado. Já era casado. Já casado. É porque a gente, os esponsórios, a gente bota como se fosse um noivado. Entendi. Certo? Mas não é um noivado no nosso sentido aqui. Então eles já eram casados. Eram casados. O esponsório você já está prometido, você não está vivendo, você não está coabitando. Mas, embora casados, eles não tinham vida marital ainda. Não tinha. Isso era o esponsório, né? Certo. O esponsório que era o pré. Mas ela já é casada, já é reconhecida como sendo dele, já é mulher, entendeu? Entendi. Não é um noivado nosso aqui que o... Entendi. Ora, nem o casamento a turma acaba com facilidade. Imagina. Hoje é outro contexto, né? É outro contexto. Agora, uma coisa importante, que sempre... Isso é muito importante, né? Você tentar se ambientar, que não é tão simples, mas você tentar se ambientar no contexto histórico da escritura. E entender que não é a escritura no tempo atual, é no tempo do cara, tem um contexto histórico, influencia também. Então, quando você sabe aí do contexto político, contexto de tudo, você vai vendo todas as camadas de complexidade que a história tem. Que não é o anjo vai, o anjo volta, não sei o quê. O anjo ajuda ali. Ele fugiu de uma sofisticada estrutura de informação. Entendeu? São José, essa pessoa assim, estrutura de informação. Porque isso aí você já tem na Pérsia, os sátrapas, uma espécie de espião por todo o canto, o poder sempre tem. Entendeu? Sim. Olha, se você cair na desgraça do poder hoje, certo? Rapidamente sua conta pode ser bloqueada. Você pode, entendeu? Os caras te acham onde... Você pode ir lá pro interiorzão que a turma te acha, dá um jeito, entendeu? Ninguém se esconde mais, não. Mas aí, Átila, eu queria voltar aqui nesse aspecto, né? Então, eles casados, na Maria prometida. Há muito essa expressão, né? Era prometida em casamento. Mas aí, tecnicamente, já eram casados. Casados. É isso, né? Era. Pronto. Aí ela aparece grávida. E aí, José? Bom, aí, José... Hoje, a reação de qualquer homem seria muito complicada. Imagine nessa época aí. Não, entenda. Seria complicado... Ela engravidou pela ação de quem? Do Espírito Santo, né? Sim, sim. Então, isso é um aspecto que a gente tem que entender. As pessoas não sabem. Isso é um drama de alta complexidade que jogou com a história da humanidade. Mas as pessoas não sabem. Teoricamente, ela poderia estar grávida do próprio José. Sim. Não, eu digo para ele. Não, sem dúvida. Na perspectiva dele interna, entendeu? Eu estou entendendo. Ele sabendo o homem honesto que era, né? Sem justo, dúvida. né? Como diz a palavra.
E ele tendo a consciência de que não tinha ainda vida marital com Maria, Certo. e aí ela aparece grávida. Aí entra a nossa história aqui, que são as 3 teorias, né? As 3 teorias. Existem 3 teorias. 3 teorias, e a mais forte é a teoria reverencial, essa que eu estou lhe dizendo, que é do Certo. Santo Tomás de Aquino e outros. Porque os padres da igreja, eles se dividiram em relação a tudo isso, entendeu? Mas o fato é o seguinte. Esses estudos vieram assim, qual foi a fonte? Olha, Existem outros escritos que não os canônicos? Olha, existe uma série de falsas noções, certo? Certo. Vamos fazer o seguinte, eu vou atacar outra questão e depois eu volto para essa, porque Tranquilo. fica mais fácil para entender, Pronto, certo? fica à vontade. Porque o que é que acontece? Existiam os evangelhos apócrifos que Isso. circulavam, entendeu? Algumas das coisas que lá são ditas ganham uma grande força quando o povo está confuso, entendeu? Quando está confuso, um Aham. momento de confusão, vamos dizer assim, hoje em dia você pode falar qualquer asneira. A maior parte das pessoas não tem um conhecimento mais profundo sobre isso. Caiu na internet. Aí você já fica numa situação que aqui é o problema que eu acho que a gente tem que atacar com a figura de São José, Certo. certo? Porque o que foi que aconteceu? Uma grande confusão acerca do papel de São José. É claro que não se esperava que a igreja... os primeiros concílios da igreja foram para esclarecer coisas relativas à natureza de Jesus, Sim, sim. da Santíssima Virgem, É. do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha movimento que achava que ele não era Deus, que era uma ação de Deus, entendeu? Um poder de Deus agindo, mas Foram não é Deus. questões mais básicas e essenciais ali, né? São as questões... Centrais da fé, né? O primeiro concílio, na verdade, de Jerusalém trata até da inserção dos pagãos, Não né? é nem considerado que é um concílio, né, de Jerusalém, mas não é um concílio ecumênico, que você não tem as igrejas já constituídas e tal. Aí é um concílio apostólico. Né? É um concílio apostólico. Você não tem nem as igrejas mais ou menos organizadas e tal. Agora, quando você vai lá para Nicéia, para, entendeu, Constantinopla e tal, aí você já tem Aí esses já tem uma concílios, estrutura, já já tem, tem- né, entendeu? Aí o que é que acontece? Primeiro tinha que esclarecer isso, né? Certo. Bom, aí sempre teve alguns pensadores na patrística, ou mesmo na Idade Média, que falaram coisas interessantes sobre São José, certo? E tem nomes que não são nem muito conhecidos. Mas muitos dominicanos e franciscanos escreveram coisas importantes sobre São José. Dominicanos e franciscanos que são teólogos importantes, mas que não são tão conhecidos assim. É claro que figuras como Agostinho, Jerônimo, né? Jerônimo, que ainda está num contexto antigo, né? Que escreveram coisas importantes sobre São José. Mas o grande crescimento da devoção e dessas explicações e tudo mais se deu nos últimos 200 anos em relação a São José, certo? Mas tem um problema de base, que é esse que a gente tem que atacar. Que problema de base é esse? As representações iconográficas de São José como um viúvo idoso, ao casar-se com a Virgem Maria, tem como inspiração última a literatura apócrifa. Em especial as obras, o Proto-Evangelho de Tiago, que é do século II, e a história de José Carpinteiro, que foi escrita entre o século II e o século IV. Elas contribuíram para difundir a visão de São José quase vovô. Esta visão viria a ser combatida acerbamente por João Gesso em 1429, muito tempo depois. Claro que já no início, figuras como o próprio Jerônimo já tinham essa ideia de que São José tinha uns filhos do casamento anterior, entendeu? Isso ganhou uma atração muito grande. Ele era chanceler da Universidade de Paris e escreveu um livro com 2.957 versos sobre São José. Isso é o João Gesso. Bom, o que é que acontece? Essa projeção de São José como um velhinho, ela tem na base dela uma perspectiva mais ou menos pagã, que é o seguinte: um homem jovem não vai viver
castamente com a mulher. Castamente, entenda, o matrimônio, a vida sexual matrimonial é casta também, né? Sim. Mas essa dimensão do Messias cria outras exigências e torna esse matrimônio especialíssimo, entendeu? Então, essa vida casta e que não envolve a relação sexual, para ela se tornar plausível, o que é que eles fizeram? Envelhecer São José. Sim. A ponto de torná-lo uma figura pouco protagonista, pouco relevante, porque também, entenda, por que São José... há um teólogo aí que fala uma coisa muito interessante, que a missão de São José, a missão do apóstolo é divulgar Jesus, o seu rei na sua mensagem. A missão de São José, em grande parte, é o quê? Esconder Jesus. Dessas forças que poderiam... Porque ele era interpretado como o rei dos judeus. Claro que ele é rei num sentido um pouco diferente. Mas rei é rei mesmo. Entendeu? E nenhum rei quer ter outro, que tem outro rei. Que leve esse nenhuma nome, tribo né? sobrevive com muito cacete. Aí o que acontece? Aí é o seguinte, a perspectiva de que seria impossível uma vivência casta entre pessoas jovens desconsidera o poder da graça de Deus e o sentido profundo da fé que animava a vida do especialíssimo casal. Os dados das Escrituras apontam para a família constituída por José e Avis como uma família comum no plano socialmente detectável. Ou seja, no plano social, estava lá Os dois, bonitinho. a família, Jesus, Maria e José. Não tinha nada que escandalizasse. Bom, se o grande patriarca fosse realmente idoso, incapaz de gerar filhos, teria dificuldade de confrontar. Se esse velhinho está vivendo com uma menina de 15 anos. 14 anos ou 15, né? Ele é o pai mesmo desse... Você entendeu? Isso aí geraria todo Um ruído. Um ruído. Confrontar eventuais acusações de adultério contra sua esposa. E não teria condições de fazer a movimentação que o evangelho... José foi para um canto, foi para o outro. Não vale comparar com Abraão, porque Abraão foi numa caravana, andando bem devagarinho durante tempos e tempos. Como é que um ancião, um idoso ia ter condições, né? Ir para o Egito às pressas. E o escândalo público causaria, né? Sempre o idoso, quando jovem, aí depois aparece um menino. Não é. Veja bem, é que ele poderia ser um idoso, mas não ser tanto, assim, teoricamente falando. 50, né? Agora, o que acontece é o seguinte, aqui, pelo tipo de movimentação que ele ida o templo em Jerusalém, ir para o recenseamento, não acena para a realidade de uma pessoa. Ele era ativo. E por que eu tenho que pensar que ele é idoso? É isso que eu estou querendo dizer. Não existe nenhuma razão no Evangelho. Isso veio de dos evangelhos apócrifos, que não tem nada a ver. Entendeu? Isso é uma fantasia deles. Quiseram que justificar não com isso aí, né? com isso aí. Só que isso entrou no orbe católico. Alguns padres, você vê, alguns padres da igreja chegaram a admitir isso aí. Flertar. Flertar. E, padre da igreja são as referências principais. Não foram muitos, mas alguns chegaram, né? Bom, por exemplo, viagens para Belém, para o Egito, possivelmente também para acompanhar sua esposa na visita a Isabel. Aquela visita a Isabel, é muito provável que ele tenha ido deixar a esposa. Você não vai deixar uma menina de 14 anos andando sozinho, né? Ou poderia ir um irmão, né? Mas já é mais complicado, né? Você... por conta de atividades profissionais e outras coisas. E outra coisa, o próprio marido tende a querer ele mesmo para ter segurança. Né? Para ter segurança. Né? Hoje em dia, com carro, com tudo, o marido vai deixar a esposa. Com forças debilitadas, ele teria dificuldade para promover o sustento e a proteção da Sagrada Família. Sobretudo por ocasião da fuga para o Egito. A fuga para o Egito, olha, de onde ele estava para a fronteira é 150 quilômetros. Dentro do Egito, ele pode ter ido para vários locais. Se diz que, teoricamente, o local mais provável seria Alexandria, que era a maior colônia judaica no Egito, era Alexandria. É uma linha de raciocínio, né? Ou alguém pode dizer que não, que é exatamente ele iria para uma colônia menor, que seria mais discreta ainda, entendeu? Certo. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo começou a pregar com autoridade e sabedoria na sinagoga de Nazaré, disseram, não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
Ou seja, quando ele começou a pregar, eles associaram logo com José. Ou seja, se o José tivesse morrido, não era muito tempo. Porque eles identificaram imediato, entendeu? Agora, e esses irmãos de Jesus? Aí vem a questão. É porque isso aqui, aí os apóstolos dizem, não, isso aqui é porque os seus são filhos que o José trouxe do outro casamento e tal e tal. Bom, mas vamos testar isso. Jesus e os seus familiares eram tidos como pessoas comuns, o que justifica a surpresa com a demonstração de autoridade e sabedoria da parte dele, porque ele foi escondido para se preparar. E o iniciante dessa preparação foi São José, entendeu? Ele preparou Jesus, não só para pregar, mas para ser a vítima, incólume, né? O corpo dele, você se lembra o cordeiro que era entregue para imolar, tinha que ser um cordeiro perfeito, tinha que ser, né? Jesus é o cordeiro perfeito, mesmo fisicamente, para ele ser imolado, né? Daí o grande Stramari, esse Stramari que era o teólogo dos marelianos, ele disse, olha, veja como José é superior a José do Egito. José do Egito é uma história maravilhosa, que é pré-figura São José. José do Egito, no momento que a fome graçava no mundo, ele tinha um alimento para vender e socorrer os que passavam fome. Ele é o dispenseiro da comida, o dispenseiro do pão terreno. José é o dispenseiro do pão celestial, do pão do céu, do pão que veio do céu. Esse corpo que vai ser o corpo eucarístico, ele cuidou desse corpo, ele preservou esse corpo para que ele tivesse condições de chegar lá, realizando sua missão. Então, o José está muitos graus acima do próprio José do Egito mesmo. E olha que o José do Egito é uma figura grande, né? Pelas situações mais... Um homem de piedade e tal. Como não há registro da presença de José na vida pública de Jesus, muitos entendem que ele já tivesse morrido, né, antes dele iniciar, pois o povo ainda se lembrava dele perfeitamente, mas não muito tempo antes, né? Se ele tivesse casado velhinho, seria difícil pensar que ele estivesse vivo, cerca de 30 anos depois. Os irmãos, aí é que você tem que entender, os irmãos de Jesus que eu acabei de ler, em Mateus 13:55, certo? Não eram filhos do matrimônio anterior de São José, mas filho de Maria de Cleofas, que estava diante do Cristo crucificado. João 19:25, justamente com Nossa Senhora e Maria de Magdala. Maria de Cleofas é claramente apresentada como mãe de Tiago e José, em Mateus 27:56. Ou seja, esse mesmo que é dito irmão de Jesus é apresentado como filha de Maria de Cleofas. Logo, não eram irmãos no sentido estrito. A família da época era mais clânica, né? Sim. Mais clânica. Se morria o irmão, juntava com... Um pouco, a sua família tem um pouco essa perspectiva ainda mais de clã e tal, entendeu? Claro que guardadas as devidas proporções. Sim, entendi. Mas família grande, né? Que as famílias atuais não tem mais. Não tem mais, sobretudo e também família do que se chama de classe C, né? O lulismo inventou a classe C, que é um cara que seria uma classe média que está ascendente, é uma forma de... Mas, de qualquer maneira, é uma classe média baixa que as pessoas têm uma... Quando o cara é classe média alta, né? Aí o cara já se distancia mais, eu desci daqui, né? Agora, quando uma classe média baixa, ela é mais conectada, os caras se ajudam mais, e tal, né? É uma tendência, né? Não é uma lei, mas é uma tendência. Certo, entendi. Bom, os ditos irmãos do Senhor são veementes sinais de que Jesus era filho único. Na longa peregrinação a Jerusalém não se menciona irmão de Jesus. Certo? Ao morrer, Jesus entrega sua mãe aos cuidados de João. Ele tendo irmão, é meio complicado isso, né? Não é razoável. Isto seria altamente improvável se ele tivesse irmão. O Evangelho nunca diz a mãe de Jesus e os seus filhos. Né? E nem diz, há passagens, isso aqui é porque é de uma referência antiga, eu já aumentei isso aqui, a passagem, a mãe dos filhos de Zebedeu, é como se refere aos filhos de Zebedeu, entendeu? Tiago e João. Sim. Né? Nunca se diz as mães dos filhos de José, não existe essa expressão. E nem existe a expressão a mãe de Jesus e seus filhos. E quando, eu não coloquei aqui, mas
nos Atos dos Apóstolos, em que há uma referência à Santíssima Virgem, que ela continua participando, né, da vida da igreja e tal, que ela estava presente na ceia, ele mantém essa mesma esperança. Ele não fala Maria e seus filhos, não. Sim. Estudo do original, lá do... Grego. A tradução original. Sim, sim. Sim, né? Sim. Em nenhuma dos códigos tradicionais tem, nenhum, entendeu? Ou seja, Entendi. ele não é dito, se fala em irmão de Jesus, mas não se fala em filhos dela, Sim. entendeu? Ou Filho de José. filhos, De mãe José. dos filhos de José, Mãe dos como filhos. se refere, mãe dos filhos de Zebedeu. Entendi, Certo? entendi. Não existe em nenhum canto, entendeu? Uhum. E aqui, os que são nomeados como filho dela, como irmão de Jesus, estão aparecendo aqui como, na outra passagem, mais na frente, como filhos de Maria de Cleofas. É porque, vamos supor que morreu a família, juntou, ficou um clã, sai todo mundo. Sim. É tudo primo, mas é Irmão. Entendi. irmão. Essa palavra irmão, ela tem uma utilização mais ampla Certo. na escritura. Não é que não exista em grego a palavra primo, existe. Sim. Mas ela praticamente não, aparecia uma ou duas vezes nas epístolas de São Paulo. Certo? Ela não era... Usual. Não era, porque é o seguinte, nas referências judaicas, muitas vezes até, tipo assim, tio, sobrinho é referido como irmão, entendeu? Sim. Quer dizer que é um parente, que é um relativo. É. Entendeu? E Então, aí? essa visão, qual é o problema dessa visão? É porque ela transformou São José naquele velhinho que está meio ali escondido e que não resolve nada. E que não tem nada a ver com São José. São José é Então essa visão aí está descartada. Tá não, descartada, não é aceita. total. Alô, Certo. você evangélicozinho, assista esse corte aí. Especial pra você. Viu? Essa visão não tem. Então, o que é que se pode supor? Que José tivesse, talvez, se ele fosse muito mais maduro do que era, ele ia ter 25, 26 anos. O normal era casar de 18 a 25. Vamos supor que ele tenha 26 anos. Por aí, né? Aí, 25, entendeu? E ela... Átila, só a gente fazer menção aqui ao nosso grande parceiro, que é a imobiliária Mota da Costa. Se você quer vender, alugar ou fazer um investimento imobiliário, procure a Mota da Costa. Uma imobiliária com toda a expertise do seu CEO, Rodrigo Costa, advogado, corretor de imóveis, vice-presidente do CRES. Na Mota da Costa você vai encontrar toda a solução para o seu negócio imobiliário, tá bom? Então acessa aqui, né, confere aí o que eles podem ofertar para você, tá bom? Será muito bem atendido. Vamos lá, vamos retomar aqui. Bom, então isso aí pode parecer uma coisa, vamos dizer assim, simples, né? Porque, na verdade, às vezes pode parecer até uma tentativa piedosa, não é isso? Seria uma tentativa piedosa de colocar a figura de São José como um homem casto. Mas, na verdade, ela subverte. Uhum. E, na verdade, não dá uma dimensão adequada, né? Não dá uma dimensão adequada do que realmente... E a própria exegese, aí, o estudo sistemático, não leva a crer Não, nisso. e não está no Evangelho. não tá. O que eu acho engraçado é que eu já vi vários protestantes falando isso, que é uma coisa apócrifa. E São João que só fala que é o Evangelho aqui. Eles não tá defendem lá. tanto, né, a literalidade bíblica, né? E aí, alguns pontos eles acabam... Agora... Vamos botar Pode um falar, pouquinho pode pra falar. pois não. Então isso aí está claro, né? Eu acho que está... gente. Contenha-se. Viu? Não está claro essa Tá, questão. sim, Isso aí está claro. Não, né? fechou. Vou mandar lá pro colégio que eu estudei no colégio que era evangélico, aí pro São Lourenço. Aí minha mãe é muito católica. Aí ela falou, vou deixar ele aqui, mas ninguém vai falar nada não, né? Aí, não, vou não. Rapaz, cheguei um dia em casa, mãe, você mentiu pra mim. Aí minha mãe, que foi, menino? Jesus tinha irmão. Meu amigo, os irmãos de Jesus, no outro dia tava tudo morto já. Foi lá na escola, desceu o sarrafo lá. Bom. Aí eu vou mandar o corte pra lá. Aí, pessoal do colégio, assista aí, por favor, para não cometer mais esse erro exegético. Rapaz, eu não vou entrar na questão familiar, mas assim, Qualquer problema, você fale com o professor Átila. Átila, brilhante. Mas é o explicação brilhante. Não, mas é o seguinte, o importante é o seguinte, é que
é preciso coerência, né? Se você não é protestante, então você bota um menino num colégio que... Né? Né? Exatamente. Entendeu? Vamos lá. Agora, Professor Átila, aí a gente estava na questão da dificuldade de São José quando ele se deparou com Maria grávida, né? agora nós vamos... Vamos. Porque aí nós já estamos criando um quadro diferente dele, né? Certo. Certo? Ele era, primeiro, um homem, como eu coloquei, de piedade, um homem de intimidade com Deus e que reagia de forma muito pronta aos reclamos do céu, entendeu? Certo. Apareceu um anjo e disse, olha, vai para o Egito, senão o menino morre. Vai ser perseguido. Estão querendo... Herodes quer matar. Herodes ali é uma estrutura. Uhum. Eu sei que é diferente de hoje, mas também tudo era diferente, né? Sim. Então, mas assim, havia uma desproporção entre a capacidade do poder estabelecido, como há hoje. Se ele quiser, se o poder estabelecido quiser perseguir, ele tem. Com certeza. Né? É. Bota aí a polícia em cima de você, Naturalmente. questão do imposto de renda e tal. Tira seu canal do YouTube, É, manda pra fora do país. Toda a inteligência do Estado. Mano. Mas aí é vamos... desproporcional mesmo. Vamos entrar no cerne dessa questão, certo? Porque nós conhecemos a situação em que realmente é o grande drama de São José. Isso aí é chamado por alguns a anunciação de São José, que o anjo diz, olha, receba, ela é sua. Sim. Ela Mas é sua esposa. para um homem, né? E especialmente naquela época, o varão, né? Vamos utilizar essa expressão, né? Era algo muito São 3 né? linhas de explicação que eu vou lhe dar. Tá. De uma forma bem Presente. direta, as 3 linhas. Mastigadinha. Isso aí tem... Eu tirei de alguns livros, né? Mas tem... Alguns. É o seguinte... Ainda bem que ele já veio aqui tudo pronto. Antes de começar, viu, Não, Átila? Antes de começar, vamos só aqui a gente citar também outro grande parceiro, né, que é a Deca Seguros. Se você procura solução em seguro de vida de carro, né, de residência, né, a gente vai deixar aqui no link da descrição e também aqui o QR Code, né, você acessa e vai ter toda a solução em seguros, tá bom? Então, Deca Seguros, também mais um amigo patrocinador do Atos Podcast para fazer acontecer episódios como este, riquíssimos, sobre São José. Exatamente. Domingo de Ramos está chegando e se a DEC existisse na época, o jumentinho tinha seguro lá, certeza. Porque era muita gente na rua, então o risco era grande pro jumentinho. Seguro, né, então era DEC Seguros que Jesus ia escolher, com certeza. Bom, ao longo... Vamos lá, Átila. Quais são as 3 aí? Ao longo da história da igreja, resumida, firmaram-se 3 linhas explanatórias da atitude de São José referente à gravidez da mãe de Salvador. Primeira explicação, que é a convencional. Assim, que é a mais aceita? Não é. Não é a mais aceita, mas é a que foi sempre a maioria das... se seguiu e tal, né? José quer afastar-se da sua jovem esposa porque suspeita de infidelidade da parte dela. Suspeita porque ela está grávida, né? Sim. Mas não quer que ela sofra a pena capital por apedrejamento, que era então aplicada às mulheres adultas. Porque se ele abrisse a boca e dissesse que ela adulterou, apedrejamento, ela seria apedrejada. Mas, e também o flagelo moral perante a opinião pública. Olha, entenda. Tem alguma linha que aborda esse aspecto? Aqui a questão é colocada mais em função da justiça dele. A justiça. Em relação a ela. Por ser um homem justo. Porque entenda, se ele foi traído, existia hoje a pressão é mais sobre o homem. Entendeu? Porque na cultura nossa, aqui nordestina, né? Você foi traída, qual a ideia? O cara não deu conta do recado, uma coisa, entendeu? Alguma coisa. Só que isso não existia lá, ele não coabitava com ela, não era, entendeu? Sim. O negócio ia cair em cima de quem? Dela. Quem engravidou. Entendi. É claro que foi pela sua, mas as pessoas não sabiam disso. Você tem que entender o contexto, entendeu? Ele ia sofrer sozinho, né? Bom, ele pode sofrer, mas não ia ficar o opróbrio, ia ser sobre ela, porque sim. fez, ok, entendeu? Tudo bem.
Então, essa primeira aí... Eu ainda estou nela, né? Isso. Ele tinha uma visão elevadíssima da sua esposa, mas a gravidez criou uma situação objetiva difícil de tratar. Porque ela está grávida. Eu também não posso dizer que ela não está grávida. Né? Os que defendem esta linha de raciocínio acreditam que o anjo ofereceu a informação tranquilizadora para ele acolher a sua esposa. Disse, não, ela é obra do Espírito Santo. Entendeu? Então, quando o anjo disse é obra do Espírito Santo, ele disse, eu não fui traído, não. Certo? Eu não fui traído, então eu vou ficar. Essa é uma visão que muitos adotaram e que tem uma grande força ainda hoje e tal, entendeu? Não existe nenhum dogma específico sobre isso, certo? Mas essa não é mais a visão preponderante hoje, entendeu? Tá. Nos teólogos e tal. Certo. Vamos para a segunda linha. Vamos lá. A segunda linha explanatória realça a perplexidade, a teoria da perplexidade. Os que a defendem dizem que se José tivesse suspeitado da infidelidade, isso é uma linha, né? Se José tivesse suspeitado da infidelidade da parte da Santíssima Virgem, não mereceria o adjetivo de justo que o Evangelho lhe atribui. São Jerônimo, que é o tradutor da Bíblia para o latim, existia uma Bíblia traduzida para o latim antes dele, sabe? Que é que é a chamada velha tradução. Uhum. Ele fez a Vulgata. A tradução antes dele era meio fraquinha, perto dele fez uma coisa mais assim, mais cuidadosa. Os deveres de casa, né? A galera ele foi juntou, na Passou tora, o pente fino, ele passou o pente fino. ele foi para a Terra Santa, juntou gente, fez uma tradução mais cuidadosa. Tá. Que depois essa versão passaria para o grego, que era a Septuaginta. Certo. Quem fala a Bíblia hebraica, mas se você pegar as construções evangélicas, as construções literárias do Evangelho, em grego, eles reproduzem mais as construções da Septuaginta, que é a versão grega, Do que propriamente a Bíblia hebraica. hebraica. A estrutura, pela estrutura linguística, 85% indica mais uma consulta da Septuaginta, porque era a língua predominante naquele momento, entendeu? Entendi. Bom, São Jerônimo repudiou cabalmente a noção de que José nutria tal desconfiança. Afirmou, José, conhecendo a castidade de Maria e surpreendido por tudo aquilo sucedido, fechou-se no silêncio o mistério que ele não compreendia. Desse modo, José, sendo justo, se livrava de um problema para o qual não encontrava solução, pois ao abandonar Maria não iria causar nenhum prejuízo à honra dela. Ele ficou perplexo. Aí disse, eu não vou queimar meus neurônios sabendo o que aconteceu. Porque, inclusive, a primeira versão descarta a possibilidade dela ter dito a ele alguma coisa. Sim. Entendeu? E aí se fala que se ele tivesse ido para Isabel disse, de onde me vem a mãe do meu Senhor? Isabel não recebeu a Santíssima Virgem. De onde me vem? Se ele tivesse ido, ele teria tido uma pista, né? A profecia de Isaías, que uma virgem conceberá, mas, entendeu? Então, havia alguns elementos que talvez, então, eu disse, eu não sei o que é isso. Essa é a teoria da perplexidade, certo? Meu irmão, que loucura é essa aqui? Ele simplesmente ficou perplexo, arranjou uma solução que não desrespeitava a lei e protegia a Santíssima Virgem, né? Você sabe que a lei admitia, em alguns casos, até o divórcio mesmo, né? Certo. Agora, a terceira visão, que Certo. ganhou força com Santo Tomás de Aquino, e que hoje a maioria... Sempre né? ele, né? O Tomasina. Mas... Que é a visão do temor reverencial. Peraí, só um parênteses, vamos aproveitar e falar da Normatel. Normatel, rapaz, se você quer construir, vai na Normatel, não é isso, Pedro? Exatamente. Várias lá, lojas, home centers aí espalhados aí pela Fortaleza, região metropolitana e outras cidades do Nordeste. Acesse aqui o QR Code, o link está na descrição. Loja online com vários itens, milhares de itens para você adquirir para a sua construção, para você reformar a sua casa. Normatel, grande parceiro do Atos Podcast, não é isso, Pedro? Exatamente. Então, corre lá na Norma, que é sucesso. Sucesso total. Exatamente. Viu, Átila? Quiser reformar, viu?
Rapaz, quando eu arranjar dinheiro, eu vou dar uma tela. Não, mas às vezes a manutenção da casa mesmo pede, né? Às vezes tem que trocar ali tem que trocar uma torneira. Tá grande, o cara. Aquilo não ajudou, não. Viu, diretor? Trocar uma torneirinha, viu, diretor? Presta atenção, mano. Não, mas eu já diretor compro na Normatel, rapaz. Já compra, eu né? fiz uma reforma recentemente, todo na Normatel. Ó, não foi nada combinado, viu? Nada. A gente combinou alguma coisa, Ótimo? Não, é porque Foi é espontâneo. próximo aqui, daí É espontâneo aqui. Tem uma loja maravilhosa aqui na Antônio de E tem um Salles. cafezinho lá atrás muito bom. Um cafezinho, isso, né? Então, geralmente, os homens, seguindo toda a orientação de São José, ficam ali tomando um café e deixam as mulheres, né? Exatamente. Mas os homens hoje em dia estão fracos de carpintaria, viu? Tão fracos de capitaria mesmo. Os homens hoje em dia, meu amigo. Mas então você pode fazer a seguinte propaganda. Não tem aquela propaganda antiga, eu não sei se você é mais jovem do que eu, mas tinha os homens se encontram no Arizona, né? Bota os homens se encontram na Normatel. De fato, Tomar um eu café. não sou desse. Não, era um problema de cigarro. Os homens se encontram no Arizona, porque Arizona, Arizona tem um cigarro. Aham. Entendeu? Bom, mas vamos voltar. Vamos lá. A terceira e mais Os aceita. que esposam dizem que José, ciente do que ocorrera, ele foi instruído. Olha, aconteceu foi isso, eu estive lá, o anjo avisou. Sente-se indigno de conviver com ela. Então ele está se afastando, eu não posso. E por isso resolve afastar-se dela. O anjo, contudo, faz saber que é vontade de Deus que ele a acolhesse. São José teria lido nas Escrituras que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Para São Basílio, São Bernardo de Claraval, para o biblista Leão Dufour, o grande patriarca, comportou-se diante da situação da virgem como o centurião romano mencionado no Evangelho, e Pedro, que disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O centurião romano, ele vai dizer: ó, não precisa o senhor ir na minha casa, não, basta você falar aqui, que eu nem digo que você vá, entendeu? E Pedro disse que não ia lavar. Se você não lavar, não tem parte comigo. Aí ele se sentiu indigno. Né? O doutor dos doutores, São Tomás de Aquino, defendeu a explanação reverencial nos seguintes termos: José queria dar a liberdade à virgem, não porque suspeitasse de adultério da parte dela, mas por respeito à sua santidade. Temia viver com ela. A solução veio de uma intervenção divina, a qual lançou luzes sobre a missão de São José. O anjo dirigiu-se a São José como esposo de Maria e como aquele que teria a atribuição de impor o nome do filho que nascerá da Virgem de Nazaré, sua esposa. Impor o nome aí diz tudo, que ele é o pai. Ele é o pai, ele impõe o nome. E outra coisa, a imposição na criação, no relato da criação, Deus chama depois o homem para nomear as criaturas. O ato de nomear, primeiro, significa. A nomeação, sobretudo de seres humanos, tem a ver com a missão, né? Geralmente tem a ver com Jesus, o que Yeshua, quer dizer, Deus que salva. Né? E também com conhecimento e com autoridade. Entende? Quem nomeia é porque conhece e é porque, de certo modo, tem alguma autoridade. Adão nomeava porque ele teria uma autoridade sobre a natureza. Quer dizer que ele pode destruir, fazer o que ele quer, mas ele tem uma autoridade. Ela existe em função dos homens, entendeu? E ele tem essa autoridade sobre ela. Entendeu? Então essa palavrinha aí também reforça, né? Reforça. O anjo confere, portanto, a tarefa de ser pai terreno do filho de Maria. São José fez o que foi ordenado pelo anjo com obediência inconteste à vontade de Deus, que não era a vontade dele. Você está vendo a piedade? Ou seja, porque quando Deus manda uma coisa que você já quer mesmo, olha, pega essa mulher bonita que você namora, que o pai é rico e peça em casamento, que é o que eu quero. Aí você tá. Melhor dos mundos, né? Tudo dá certo. Só que Deus pode dizer a paz o seguinte: tá vendo aí, cara? Essa mulher rica, bonita, que gosta muito de você, e que o pai dela é um multimilionário e quer te ajudar. Não dá certo você casar com ela, não. Não é dos meus planos que você case com ela. Estou dizendo uma situação só para você. Para ilustrar. Aí o cabo abre mão. Certeza, aí você abre mão eu vejo um negócio aqui, mas eu não sei. Deixa eu confirmar com outra pessoa. Exatamente. Aí você vai confirmar com o neto, não, homem, case não. Pelo amor de Deus. Entendeu? É isso aí. Eu estou dizendo que São José, ele foi chamado a fazer o contrário do que ele estava pensando. Que ele também. Porque é o seguinte, chega um ponto. Olha, toda vez que nós estamos numa situação difícil, né?
que nós tomamos uma decisão, nós temos um certo alívio. Só que isso não quer dizer que nós tomamos uma decisão certa. Correta. Entendeu? Porque você tem um alívio, porque em estado de dúvida, ninguém faz as coisas. Digamos que eu tenho uma dúvida se o chão vai me manter, a gravidade vai me manter. Pô, então eu vou ficar aqui sentado, porque se eu sair aqui, pode. Entendeu? Claro que nesse caso a gravidade até sentada aqui daria problema. Eu tô falando. A dúvida paralisa. Paralisa. Paralisa o cabo. Bom, deu, portanto, a ela a consideração que lhe era devida, o que é próprio de um homem justo, cumpridor de suas obrigações. E ornado das mais diversas virtudes, como bem destaca a ladaia de São José, fala das virtudes. Prudentíssimo, né? Fidelíssimo e tal. Então, é aí, você entendeu? Então, São José é o homem forte das horas difíceis. Quando a igreja se desespera, que ela não se desespera, porque nós temos a esperança em Deus. Quando ela enfrenta dificuldades, São José é um grande intercessor. Porque ele tem um autor que diz, ele é o Salvador do Salvador. É claro que o Salvador é Jesus Cristo, que é Deus. José não é Deus, né? São José não é Deus, isso é fato. Mas o seguinte, ele cuidou do menino e nas horas difíceis foi ele que socorreu. Ele que socorreu, ele pode nos socorrer também. Ele vai ter uma atenção diferenciada, porque ele se submeteu de forma perfeita à vontade do Pai. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Átila, nós temos uma denominação São José Operário, não é isso? E tem, salvo engano, tem o dia de São José Operário, né? Que é primeiro... É 1º de maio que é São José Operário? 1º de maio, Não é isso? Que é aí referente ao dia do trabalhador no calendário civil, né? E por que, você sabe o porquê dessa... Olha, na realidade é o seguinte, isso aí é uma coisa que, se você estudar o século... A doutrina social, ela no século XIX, com a Hero Novara, ela entrou num novo patamar de sistematização. Sempre houve uma reflexão social da igreja, uma ação social, sempre houve a luz da palavra de Deus, a luz da tradição. A igreja é a maior instituição caritativa do mundo, né? Sempre teve um olhar especial. Né? Mas o que é que acontece? É que, com toda aquela dinâmica da Revolução Industrial, a coisa se politizou um pouco. O socialismo chegou primeiro nos operários. Entendeu? A igreja demorou um pouco a perceber o problema, entendeu? Então, essa festa... Agora é engraçado, né? Porque a igreja era que estava ali, mais próxima do... Não, é porque esse movimento da Revolução Industrial, ele aconteceu mais rapidamente na Inglaterra, que é um país que, na época, era... ainda hoje é protestante, mas era muito mais, né? Muito mais, Então, o seguinte, aí a igreja, embora o operariado fosse em grande medida católico, porque era gente que vinha da Irlanda, de outros cantos, entendeu? E também tinha ingleses católicos, né? Mas a igreja católica hoje, né? Hoje na Inglaterra é 10% da população, 10 a 11%. Nessa época devia ser menos, né? Porque foi o cardeal Newman que colocou o catolicismo. A igreja anglicana, né? Que dominava, né? O Newman era um anglicano que se converteu ao catolicismo. Aquele movimento de Oxford, muitos intelectuais se converteram. Mas é o seguinte, o que é que acontece? É que a igreja, ela demorou um pouco a entrar, digamos assim, de cara. Porque antes mesmo do marxismo e dessas doutrinas socialistas, já existia todo um discurso social. Eu estou fazendo um livro sobre isso, certo? Sobre a doutrina social da igreja, no período leonino. Temos que gravar outro podcast com esse tema. Quando eu terminar o livro, esse aqui eu estou fazendo. Esse é para pegar de Leão XIII, que é 1878 até 59. 58, né? Que é o Pio XII. Esse período. Aí quando você chega lá não é que a igreja... Existiam iniciativas sociais da igreja, assistenciais, e mesmo uma consciência do problema operário, porque essa mudança foi rápida. A Revolução Industrial... foi tudo muito rápido, né? A sociedade deixou de ser agrária, aí quebrou um pouco, assim, dificultou um pouco a missão da igreja. Que a igreja é uma instituição que tem, assim, práticas muito consolidadas, e às vezes você... para mudar, né? É como um grande navio, né? Exatamente. Para fazer uma exatamente. curva, Aí o seguinte, o fato é que
as forças mais ligadas ao socialismo entraram com muito maior alcance dentro do movimento operário. Aí o movimento sindical, né? Lutando A igreja, ainda, na época que os países católicos ainda tinha uma espécie de sindicalismo com uma certa influência católica. Depois isso desapareceu, né? E aí o que é que acontece? Essa festa tem um sentido de fazer a referência, vamos dizer assim, fundamental do trabalho à pessoa de São José, que foi aquele que São José era um tecton, quer dizer artesão. A principal função do artesão é a carpintaria, mas não é só, entendeu? Geralmente o artesão trabalhava também com ferro. Isso. E também com construção de casa, oferecendo partes criando as estruturas. Nem toda casa era estruturada com concreto, quer dizer, nenhuma era, né? Eu estou dizendo, não era essa estrutura que a gente tem. Então, o tecton, esse artesão, ele tinha um papel também nessas construções, entendeu? Sim. Embora o forte ali, no caso dele, seja a carpintaria. Né? Mas é o seguinte, o que é que a igreja está querendo fazer? Dar uma referência espiritual ao trabalho, dar uma dimensão espiritual ao trabalho. Porque o trabalho se refere ao gênesis que o homem vai ter que suar para garantir o seu meio de subsistência, mas o trabalho também é uma forma de redenção. Quando eu trabalho, eu providencio os meios para a subsistência da minha família. Então, lá, esse movimento, que aí entrou a gigantesca capacidade do Leão XIII. Ele percebeu isso, né? Mas aí vai ser lá na frente, com o Pio XII, em 50, né? Que ele vai perceber, não, nós temos que colocar São José nessa. E São José Maria Escrivá depois veio, né? Com toda... Veio, toda uma reflexão da santificação trabalho, né? como trabalho. Antes dele, outros também tiveram alguma contribuição nesse. Inclusive, todos eles, se você pegar esse aqui, o São José Marelli, que é dos Josefinos Marelianos, e tem os Josefinos de São, eu acho, Leonardo Murialdo. Esse é de Haste, o outro é de Turim. Esse tem em Fortaleza. Eles atuam numa paróquia chamada São Francisco, lá depois do Barroso. Dessa paróquia São Francisco. Calcaia já, né? Não, Calcaia não. Barroso ali em Janguru Sul. Porque ali, não, mas já é depois do Barroso. Certo? Depois do Barroso, é uma coisa... ali eles são, vamos dizer assim, eles são josefinos de São Leonardo Murialdo, que tinha também trabalhos profissionais, né, tal. O próprio Padre Pinha Marta, que é a Sagrada Família, né? Sim. Mas é uma referência laboral, preparar pessoas para a vida profissional. Então, o fato é o seguinte, é querer colocar uma dimensão sobrenatural na perspectiva do trabalho. Sim. E defender a igreja. Porque agora, os discursos... o que é que está acontecendo? Os discursos políticos e as filosofias, muitas vezes elas assumem formas mais brandas, mas têm o mesmo pressuposto. Você entendeu? Então aí você não defende abertamente. Por exemplo, os comunistas, eles defendiam que a religião era o ópio do povo e que nós temos que destruir a religião. Aí o Gramsci percebeu que isso é uma grande roubada, que você não vai destruir a religião. Exatamente. Todas as tentativas, quando você se coloca abertamente... Agora, aí eles vão aqui, ó. Você vai... Comendo pelos beirados. Você vai estratégia, assumir a sociedade, você vai entrar nessa igreja, vai mostrar, levar uma perspectiva diferente, você vai enfraquecendo. Comer por dentro, né? Exatamente. Minando ali. Você vai... É uma dimensão mais política. No início, com o Gramsci, era mais política. E depois transformou numa dimensão mais cultural, com outras vertentes, sobretudo do marxismo, que assumiram um viés mais cultural e menos... A escola de Frankfurt aí foi um belo trabalho. A escola de Frankfurt e outros movimentos que, de certo modo, porque inclusive eu tinha um amigo que dizia, rapaz, os comunistas eram contra o casamento, que era uma expressão burguesa e tal, e agora querem até casamento de pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, é uma mudança muito grande, né? Entendeu? Mas por que, entenda, as pessoas se esquecem que o comunismo soviético, quando a bagunça começou a ficar muito grande, ele tentou dar uma ressuscitada na igreja.
Não, ele tentou dar uma ressuscitada nos ortodoxos. Ele controlou tudo, aí ele tentou dar uma ressuscitada. Conforme os interesses. Porque é o seguinte, o que acontece é o seguinte, quando essas estruturas mais amplas de autoridade... Perdem força? Não, ao contrário, quando elas ganham força, a coisa muda. Tá. É o seguinte, existe um movimento que é desestabilização social, então você incentiva todo mundo a fazer o que quer e ser contra o poder. Aí só quando se instala um novo poder, ele... Pode ser até que ele não... Em alguns casos ele já tem uma agenda. Em outros eles têm uma agenda parcialmente. Eles vão ver o que é que está... Os comunistas observaram o seguinte, que se criou uma situação de muita bagunça. Então a gente tem que dar uma ressuscitadazinha na igreja ali, que já está mais ou menos debaixo do controle dele, que ela não é uma ameaça. Sim. Certo? E eles fizeram isso. Mas não é que eles sejam religiosos, que eles estejam realmente. Se essa igreja começar a questionar, ele entra de novo. Você entendeu? Então, as sociedades, elas precisam de algumas referências para subsistir. Então, essas referências vêm de uma forma ou de outra. Pode ser que elas venham artificialmente, você força, não, você vai ter que fazer isso. Entendeu? Agora... Então, a festa, só para responder. Certo. A festa, na minha leitura, é uma festa que tem um pano de fundo duplo, né? Primeiro, dá uma dimensão ao trabalho como um elemento da redenção, que não é só o sofrimento, que o homem pecou, não é isso. O trabalho de uma... prover os seus meios de subsistência, o trabalho, Deus quer o trabalho, e esse trabalho que você faz você realiza uma missão que Deus colocou para você. É dar essa dimensão ao trabalho, por um lado. E por outro lado, é se contrapor a essas tendências materialistas que têm uma presença mais forte, indubitavelmente, do que a igreja no meio operário. Sim. Agora, vale demais o like e o compartilhamento, porque essa resposta todinha foi só sobre um feriado. Imagina quando perguntar do dia da mulher e outras coisas, né? O homem botou União Soviética, igreja, operário, tudo em uma coisa só. Então, tomara que a gente não pergunte aqui sobre o Natal, porque senão vai ficar 6h30. Maravilha, Átila. Cara, sobre o grupo São José Luz dos Patriarcas, do qual eu também faço só parte. Só um parêntese. Eu queria falar dos patriarcas lá, que São José é maior que todos e tal, que você começou lá no início, e aí acabou que a gente não retomou. Primeiro porque... Quem são os patriarcas? Num sentido, primeiro, os patriarcas são os pais de Israel, quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó, e os chefes das 12 tribos. José também, não é filho de Jacó, é um patriarca. Essa é a utilização mais básica da palavra patriarca. Depois, a palavra patriarca passou a ser usada para se referir também a outras figuras importantes da fé. Nesse sentido, como Salomão, Davi, entendeu? Agora, o que é que acontece? É que esses patriarcas, por exemplo, vamos pegar o Abraão, que é o pai da fé, né? Está na raiz de tudo. Tá. Abraão era um homem de grande fé, mas se você pesquisar bem, eu não vou nem falar das deficiências, dos problemas, porque são figuras tão importantes para a gente estar, mas tiveram, né? A Escritura fala de situação em que Abraão disse que a mulher dele não era mulher dele, para passar bem lá. Em José você não tem nada que desabone o homem, né? E outra, São José, ele é guarda da virgindade da Santíssima Virgem. Quer dizer, não pode ser um cara que não tenha um sentido profundo de fidelidade a Deus, e ele teve o Redentor do mundo sob o controle dele. Entendeu? Então, tem que ser uma pessoa com uma consciência profundamente grande da fé, da fidelidade a Deus. Ele podia a qualquer momento criar um problema sério. Verdade, entendeu? Verdade. Então, ele está acima de todos. Por quê? Porque ele é o dispenseiro do pão da vida. Entendeu? E tudo aquilo que, por exemplo, quando o Simeão pegou lá o menino e disse, agora pode me levar que eu já vi a salvação. Ou seja, ele pegou um menino 2 minutos na mão. Sim. E São José? São José vivia com o menino no braço. Entendeu? Encontrava com ele todo dia. Acordando de noite para balançar. E as crianças, isso é verdade para as crianças em geral, mas é muito mais verdade para Jesus. A criança evangeliza pela sua ingenuidade, pela sua... E Jesus
mais do que Mais ainda. evangélico, do que qualquer criança, entendeu? Sem dúvida. Então, ele teve um influxo de graças e uma inserção, mas não é por bondade dele, porque Deus concedeu a ele. Para quê? Para ele poder realizar bem a missão, né? Sim. E ser pai tem vários sentidos. Tem o sentido da paternidade biológica, física, tem o sentido da proteção, tem o sentido do provimento, né? A ladainha diz que ele é o sustentador, que é a mesma coisa dizer que ele é o pai nutrício de Jesus. Ele sustentava, lá no Egito, o sujeito não tinha Bolsa Família. Né, Tinha moleza não, né? O cara, Família. eu não sou Tinha contra o moleza Bolsa, não, né? eu não sou contra o Bolsa Família, não. Eu estou dizendo é que naquela época não o cara havia. trabalhava, então. Exatamente. Né? Então ele ia ter que sofrer, né? Exatamente. Ele ia sofrer. E ser pai, inclusive, é interessante esse ser pai, porque tem uma passagem que diz que o pai é Deus, né? Que, em última instância, num sentido mais profundo, o nosso pai é Deus. Mas aí, o que é que acontece? A paternidade, ela se expressa em diversos... No sentido profundo e radical, Deus é pai por quê? Porque ele é a origem de tudo. Nós surgimos Isso. pela força da palavra dele, ele nos criou, Exatamente. né? Agora, Átila, a expressão patriarca, ela nesse contexto aí de fé, né, de igreja, ela traduz exatamente o quê? Ela traduz um bocado de coisa. Certo? Vamos dar uma voltinha agora. Diretor, você para mais uma hora aí. Eu estou tentando pegar a parte, porque tem um momento aqui que eu sintetizo, vamos dizer, tem uma parte aqui que eu estou tentando achar, que ela sintetiza tudo isso em umas 6 ou 7 linhas. Mas se eu não achar, eu vou... Não, mas se quiser Não, pode dar fica à uma pausa vontade, para cara. você procurar aí. Não, mas é depois a gente tranquilo. corta. É porque, inclusive, São Paulo, ó, quando é que você fala? A paternidade, o pai é para ser um reflexo das perfeições do Pai eterno para aquele que ele está criando, né? O pai pode ser o pai no sentido biológico. O patriarca é aquele que, vamos dizer assim, que reflete a luz de Deus, né, para os outros. Patriarca, olha aqui no início, patriarca quer dizer pai. Isso. As bênçãos paternais de Deus fluíram para o povo de Deus por meio dos patriarcas bíblicos. Abraão, Isaque e Jacó são para o povo de Deus refletores da luz divina, provedores, protetores e exemplos de fidelidade. Assim, a mais básica acepção da palavra patriarca indica os primeiros ancestrais de Israel, mas pode também ser utilizada para fazer referência aos 12 filhos de Jacó, especialmente a José. Os patriarcas não foram homens perfeitos. Violência, artimanha, mentira, muitas vezes se manifestam. Jacó se aposta da bênção de Isaque. Labão substitui Lia e Raquel por uma esposa para Jacó. Enrola o cara, bota o cara para trabalhar mais 7 anos. Simeão e Levi se vingam terrivelmente da violência feita pela sua irmã. Que ela sofreu um estupro, eles mataram, fizeram e aconteceram, né? Foram, entretanto, homens que buscaram a submissão a Deus, de quem esperavam bênção e proteção, e indicaram que Deus exige fidelidade nas relações de culto. A fé do patriarca Abraão está na base do monoteísmo profético. José é a ponte que liga Jesus aos patriarcas. É José que liga Jesus a esses patriarcas. Certo? Embora pai, em última análise, seja só Deus, Deus quer que nós respeitemos os nossos pais, que são Sim. aqueles que nos deram a vida. Não é isso? Certo. Nós temos que honrar pai e mãe. Isso. E São Paulo, numa das suas cartas, ele diz, olha, vocês podem ter muitos mestres, mas o pai de vocês sou eu. Porque eu gerei, esse é outro sentido da palavra, gerar para a fé. Sim, sim. Então o patriarca, ele tem assim um aspecto de sacerdócio. É Tem. isso? Tem. Não no sentido estrito de que oferece o Claro. sacrifício, mas Certo. é uma missão Uma missão. de refletir, de prover, de cuidar. No caso de São José, que eu realço muito, de instruir na fé. Certo? Ele é pai porque ele é o mestre da fé, aquele que introduz o outro nas questões da fé. Perfeito. E que protege, entendeu? Perfeito. Ô Átila, hoje em dia, você acha que o homem, ele está mais afetado em que aspecto?
é como um homem provedor, como um homem que perdeu o temor de Deus, perdeu o temor, perdeu a... Ó, há uma perda de referência, né? É o seguinte, essa cultura, que é uma cultura, vamos dizer assim, infensa à autoridade. Isso. Certo? Ela é contrária à autoridade. E o pai, que é o que provê, que é o que reflete essa autoridade de Deus, sobretudo, não exclusivamente, porque também existe uma dimensão da maternidade que é associada, claro, não é contrária, né? Sim. Mas o seguinte é que a cultura, as forças culturais que dominam, ela hostiliza essa noção da paternidade à medida que ela está associada aos limites, à autoridade, Sim. que é absolutamente necessária para que a vida submissão social da mulher. A submissão da mulher, ou às vezes a qualquer submissão, né? Sim. Até ao governo, entendeu? Certo. A ideia de que nós, por exemplo, no que é específico da função do governo, nós devemos ser submetidos ao governo. Entendeu? Uhum. Isso é uma ideia que ninguém aceita, basicamente. Entendeu? Submisso não quer dizer, a não ser que ele coloque coisas que não exorbitam a missão do Exatamente. governo. Entendeu? Mas nas questões normais, por exemplo, o cara bota um sinal verde aqui, aí ele mudou a direção da rua. Aí você vai entender que isso é uma exigência do bom comum. Se você pode questionar, mas aí enquanto o negócio tiver, é para você obedecer, entendeu? Só que esse quadro geral, ele está sendo questionado. Então, a figura masculina é mais identificada com o exercício da autoridade, entendeu? E é exatamente isso que vai ser questionado. Então, se vai criar uma série de... Olha, eu ouvi de um senhor de classe média alta do Sul que a filha dele disse que havia uma classe média, num colégio de classe média de Brasília, estavam colocando os homens sentados para a mulher passar em cima, pisar em cima. Que é para se contrapor ao patriarcado, entendeu? Quer dizer, é uma coisa... Doentia. Porque pelo menos lá, a escola protestante, lá pelo menos Jesus era Jesus, né? Mas aqui está um negócio totalmente subvertido. Verdade, entendeu? Verdade. Entendeu? E aí você acha que o resgate, não sei se essa seria a melhor expressão, mas uma atenção maior à figura de São José nos últimos, você falou nos últimos 200 anos, né? Também tem essa intenção? Tem. De retomar... Sobretudo nos últimos 30 anos. Certo. Que essa dimensão... Porque é o seguinte, o que é que acontece? A falta do pai presente e atuante está na base de grande parte da criminalidade, Sim, entendeu? Então, da desordem social. Sim. Então, a retomada de uma perspectiva, é claro que essa retomada não quer dizer que você tenha que reproduzir estritamente modelos que... Porque também essa autoridade, em alguns casos, houve abuso, né? Da parte dos pais, entendeu? Sim, a gente sabe disso. Houve abuso, né? Mas o abuso não nega a realidade. Exatamente. Entendeu? Ou a necessidade de que ela seja retomada, talvez num plano mais maduro, né? Mais maduro, Com certeza, entendeu? sem dúvida. Mas precisa, né? E aí o seguinte, a figura de São José, ela vai ser a referência principal. Perfeito. Porque é o seguinte, não somos nós que determinamos isso, foi o próprio Deus que, quando você dá o melhor para o seu filho, né? Então Deus vai ser diferente de você. Exatamente. Se nós que somos maus, né? Diz a palavra, pedimos né? coisas boas para o nosso filho, quanto mais o Pai. Mais... Se vocês pedirem, eu envio o Espírito de Deus. Tem aquela passagem. Né? Exatamente. Então é o seguinte, Deus deu o melhor para Jesus, né? Exato. E o melhor era José. Então, José é o eixo da retomada dessa visão de uma paternidade firme, né? Que é real, e ao mesmo tempo dentro de uma perspectiva equilibrada, madura, né? Porque também não é autoridade. Você não é pai simplesmente porque você sai gritando, batendo. Não é isso. Tudo isso tem que ter uma... Claro que pode ser que haja momentos em que
Seja necessário. Seja necessário. Mais né? firmeza, né? É mais firmeza. Átila, uma pergunta aqui que foge um pouco do script, mas eu tô muito afim de fazer. Pode fazer. Por que, na sua opinião, né? Por que os protestantes eles têm tanta dificuldade com a imagem da Sagrada Família ali? Porque a dificuldade que eu vejo nos protestantes não é só com Maria. Eles têm dificuldade com a Sagrada Família inteira. Eles têm dificuldade com São José, com Maria, com todo esse contexto da Sagrada Família, tentando o tempo todo ali banalizar esse contexto. Como se todo mundo fosse uma pessoa qualquer e ponto final. Não, é o seguinte, é que o protestantismo, ele surge. Eu às vezes faço uma comparação assim que não é desrespeitando, porque nós sabemos que há pessoas que que buscam a Deus sinceramente, que estão no protestantismo e tal, entendeu? Agora o seguinte, o que é que acontece? Quando num casamento, certo? Aí você pegou um cinquentão ali, né? 55 anos o cara, a mulher com 52, né? Tem 30 anos de casado já. O cara encontrou uma de 28 ali que ele, entendeu? Ele quer deixar a mulher, né? Aí ele começa a arranjar defeito pra mulher, entendeu? Não, porque você não me trata bem, mas na realidade é porque ele está querendo legitimar a separação. Você entendeu? Minha filha, você fala demais. Mas depois, a partir de hoje, eu não vou dizer nada. Aí ele vai dizer, não, mas eu não, mesmo assim, agora é tarde. É porque ele já está com outro. Você entendeu? Ele, então, o protestantismo, ele corresponde a um momento de uma certa contestação em função de questões de poder civil mesmo, e também de um momento assim um pouco de falta, no meu entendimento, de percepção do núcleo da igreja, entendeu? Seria um movimento que poderia, eu não vou dizer que ter sido dizimado, mas ele poderia ter um efeito bem menor do que teve, se o Leão X e outros tivesse agido com mais celeridade, entendeu? Deixar a coisa ir longe demais. Agora, o seguinte, eles são era uma força emergente e estavam com a presença na imprensa, eles estavam investindo muito mais nisso do que a igreja, entendeu? Como aqui no Brasil o protestantismo cresceu em função. Ele já chegou moderno. Aqui, olha, quando não teve a Rede Vida que veio para cá, teve um debate, tinha bispo que achava, para quê? Teve diocese que vendeu o rádio, meu irmão. A diocese de Fortaleza passou a rádio para outra, entendeu? Foi vender, numa época em que... Então, existe um aspecto que o protestantes surgiram no movimento, eles se comunicaram bem e cresceram. Né? Mas qual é a razão? É o seguinte, é que eles começaram a procurar pontos da fé católica que tinham sido questionados. Ou que haja algum excesso de conduta em relação à imagem. Houve um período ali do final da Idade Média muito objetivista, muito... O uso inadequado das indulgências é uma coisa, a indulgência é outra, entende? O uso indevido. A indulgência é que quando você é perdoado, a pena capital está eliminada, mas pode ficar algum resquício de pena temporal que você tem que cumprir. A indulgência é para suprir isso aí, apagar isso aí, entendeu? Só que isso aí a igreja indulgencia algumas atividades como se fosse um pagamento por aquilo, mas não é um pagamento necessariamente financeiro, pode ser uma peregrinação, pode ser, você entende? O Lutero não começou questionando as indulgências, não, ele começou questionando corretamente o mau uso delas, entendeu? Só que aí a coisa vai... criou. Aí só que os príncipes alemães se juntaram, aí já empoderaram o cara para ele bater na igreja, entendeu? Aí isso explodiu, né? Inflamou. Inflamou. E aí é o seguinte, é claro que isso não... Se no momento de uma certa vulnerabilidade da igreja, a coisa cresceu. Então, eles foram buscar esses pontos, né? E aí a questão é que se você
um desses pontos era a questão das imagens, né? Em função de que no Antigo Testamento há várias passagens condenando o culto às imagens. Primeiro, o culto de adoração às imagens, né? Porque, na verdade, aquele culto era muito mais voltado para a adoração dos ídolos. Os ídolos, a imagem católica, ela não é entendida como sendo Deus. Os ídolos eram colocados no lugar de Deus, ou seja, você adorava aquele ídolo, é como se ele fosse resolver. As imagens têm o sentido de evocar, né, de evocar as perfeições daquelas pessoas que seguiram Jesus, o testemunho delas, né? E isso é possível porque Jesus fez carne. Entendeu? Antes era diferente, porque você não tinha uma visão de Deus. Agora você tem, o próprio Deus se fez homem. Então, claro que seria necessário mais ou menos um encontro desse só para falar sobre as imagens, que é um argumento, entendeu? Porque, entenda, teve um momento da Bíblia que Deus mandou fazer imagem. Mandou fazer uma serpente no deserto. Isso. O templo tinha querubins, você entendeu? Então não é como eles falam. Mas o que eu estou querendo lhe dizer é o seguinte, é que é uma forma, essa noção da encarnação do verbo, ela não é bem apreendida no protestantismo. Entendeu? Primeiro, existe um sentido deles marcarem uma diferença com o catolicismo, para dizer que eles são mais fiéis ao evangelho. Porque não é só protestantismo, não. Você não ouviu falar desses movimentos que, ali do iniciozinho da modernidade, certo? São movimentos que têm um sentido do renascimento. Esse renascimento é uma releitura do legado clássico pulando por cima da Idade Média, entendeu? Ou seja, como se fosse uma volta àquela origem para você, como se não tivesse acontecido nada de relevante e importante nesses 1000 anos e 1500 anos. Elimina isso aí. Você está eliminando. O acesso dos protestantes à Bíblia, só é possível por causa do católico. Foi o catolicismo que conservou tudo isso. Eles são um fenômeno recente. Agora, eles têm uma certa compreensão, eles não negam a encarnação do verbo, isso eu não estou dizendo. Mas as implicações dessa encarnação, eles não conseguem perceber bem. Entendeu? Então, a oposição a essas questões mais visíveis é para reforçar a ideia deles de que a igreja é uma realidade o quê? Espiritual. E ela não é só uma realidade espiritual. Ela é uma realidade concreta também. Ela é um só tempo espiritual e concreta. Foi uma comunidade específica, entendeu? Jesus, ele deu autoridade àqueles apóstolos que mandou pregar. Quer dizer que outros não vão pregar? Pode até pregar. Mas esses aí estão autorizados e eles têm... Você entendeu? Existe a sucessão apostólica. Você não é bispo porque você quer ser bispo. Ou porque você não pode fazer um bispo. O bispo tem que ter sido ordenado por alguém que for ordenado. Que se você for atrás da cadeia, você chega aos apóstolos. Você entendeu? Ou você está essa sucessão apostólica e tudo que dá uma dimensão mais concreta e visível, eles tendem a fugir. Porque é a ideia da igreja espiritual. Ô, Átila, sabia que até a Alexia sabe disso. Até a Alexia. Não, a Alexia é mais inteligente. Teve um padre que perguntou, Foi. Alexia, quem fundou a igreja? Ela respondeu, Jesus Cristo. Pois é. Então, o que é que acontece? É que nós muitas vezes, assim, quem sabe um dia eu não ver que só para falar das imagens aí, porque é uma coisa interessante, né? Que é uma dimensão importante. Sem dúvida. Porque é evidente que as imagens não são... ninguém vai supor que Jesus Cristo é a imagem de Jesus Cristo, né? Mas a imagem, ela conecta você com toda uma atmosfera espiritual que facilita a sua elevação até Deus, entendeu? Por falar nisso, está até circulando aí nas redes sociais uma imagem de Jesus feita por inteligência artificial, né? Eu não vi ainda, não. Eu vi, bem interessante. Pois vamos marcar outros, né? Porque conteúdo nós temos aí em banda de lata, Mas Pedro. assim, essa questão específica de São José, certo? Certo. É que nós precisamos, que ele é o padroeiro do Ceará, né? Sim. E agora...
Átila, só por conta do nosso tempo, mas eu queria que você falasse dos frutos desse grupo São José Luz dos Patriarcas. Vocês começaram a consagração em 2020. E estamos na quarta. Na quarta turma já. É na quarta, porque a outra foi próxima, porque eu esperei que tivesse mesmo, que eu realmente eu não estava muito assim. Se tivesse quem fizesse, eu não ia não meter, não. Entendeu? Mas é o seguinte. Não teve jeito, né, Átila? Aí não teve. Aí você teve que entrar, né? Teve que aí entrar. eu tive que entrar. Aí é o seguinte. Aí surgiu um grupo que se reúne para rezar as 7 dores e 7 alegrias de São José, nas quartas-feiras. Toda quarta-feira à noite. Presencial? Ou online. Online. Teve uns eventos, uma ida a Aquiraz e tal, que foi uma coisa que a gente fez presencial. Certo. Quem quiser pode participar? Quem quiser pode participar. Como é que faz para participar? Quem está assistindo a gente, ouvindo? Nós podemos disponibilizar aí os dados do link lá do grupo. Certo. Tem o WhatsApp. Pelo WhatsApp, Consagração a São José, manda os dados e a gente organiza. Agora é o seguinte, existe o que o grupo é e o que o grupo tem a vocação de ser, né? Que é diferente. Certo. Porque é o seguinte, o grupo basicamente seria o seguinte: a oração das 7 dores, 7 alegrias, que as pessoas botam suas intenções e tal, e uma vez por mês uma formação, que pode ser uma josefológica ou uma questão de fé. Eu tratei fé, esperança e caridade. Foram 3 encontros em que eu explicar o que é fé, são as virtudes teologais. Por que as virtudes teologais são diferentes das virtudes morais e tal. Tá. Então, seria eu sentindo, o grupo ele tem uma vocação catequética. É a oração de São José e a catequese. Catequese, tirar dúvida, o que eu estou pensando, porque tem um núcleo lá que a gente conversa, né? Seria na continuidade dele. Essa oração, ela é um rapaz de Sergipe, que é do Recado, mas que mora em Sergipe. Tá. Então, ele conduz na maior parte dessas orações das 7 dores e 7 alegrias, e eu dou a formação mensal, né? Essa é a proposta. Nós fizemos essa proposta inicialmente, mas depois ficamos só rezando, e uma vez ou outra só eu dando a formação. Mas a nossa ideia é de que eu tenha tipo uma semana, na quarta-feira, de 9 a... não sei se é 9 ou é 9h30, a 10... É algo pensado para meia hora ou 45 minutos, né? Certo. E aí, eventualmente tem um encontro, mas, entendeu? Claro que as coisas podem evoluir, né? Para um grupo presencial, que seria até o que eu pensaria, né? Mas é porque depende das atividades. Eu tenho certa militância aí nas nulidades matrimoniais. Sim. Eu recebo muita gente para orientar nas nulidades, já fiz muitos liberos de nulidade. Então, certo. Eu sou meio ocupado, vamos dizer assim, né? Mas a proposta é essa e nós vamos divulgar, podemos depois enviar aí para o podcast, que ele divulga à vontade. Isso, que nós queremos aqui. enfatizar isso a partir de agora. Nós vamos ter amanhã a consagração, a quarta, né? Isso, amanhã, dia 19 de março de 2024. A quarta consagração que vai ser aonde? Comunidade Recado. Lá na Comunidade Recado. Ótimo. Paula Rodrigues, 195. 195. Quando for publicado aqui já vai ter passado, mas fica o registro e a gente vai deixar aqui o link para quem quiser ingressar no grupo. Exatamente. E fazer a sua consagração. Porque nós estamos com 3 grupos de consagração dos anos, mas a nossa ideia é juntar tudo no WhatsApp só e aí o grupo... Né? Entendi. Entendeu? Joia. É porque tem essas questões técnicas que eu sou zero. Né? Mas tem seu assessor especial. A minha assessora é um pouco melhor do que eu, mas preciso de um especialista para dizer como é que a gente faz para botar muita gente e segurar, né? Porque não tem aqueles limites. Tem uns limites aí, tem umas coisinhas. Que talvez até pagar uma conta. Ver uma ferramenta que seja mais adequada. Exatamente. Né? Nós estamos vendo esses aspectos técnicos. Né? Mas aí é o seguinte, agora, um aspecto, né, que é civilizacional mesmo, é a recuperação do papel da família, né? Maravilha. Né? E São José é essencial, né? Sim. E claro, São José não está dissociado da Santíssima Virgem, né? Que às vezes até nas consagrações, eu não sou consagrada a Nossa Senhora, como é, não há problema. Não há problema. Porque é uma dimensão paternal que é diferente. Sim. É porque nós estamos na época do cuidador, né? Não é do cuidador, não existe pai nem mãe, existe um cuidador. Entendeu? Que é para você não ofender ninguém, tem que ter um cuidador.
um Veja bem, eu não estou termo desprezando. neutro, né? Eu acho o seguinte, existem situações de pessoas que perderam seu pai, entendeu? Então tem gente que desempenha esse papel sem ser exatamente um pai. Outros assumem a condição de pai, mesmo sem ser o pai natural, né? O pai biológico. Mas nós não podemos deixar de entender o seguinte, é que existem especificidades do masculino e do feminino que nós não podemos fazer de conta que elas não têm incidência na formação das pessoas. Sem dúvida. Entendeu? A ausência de uma dessas dimensões pode comprometer a estrutura de formação das pessoas. E outra coisa, uma situação é você ter exceções, né? Exceções, assim, Sim. famílias. Outra coisa é você pensar uma sociedade em que as famílias exatamente, são acéfalas. acéfalas. Né? Entendeu? Perfeito. Átila, muito obrigado. Foi excelente, maravilhoso mesmo, os esclarecimentos. Né? E temos que marcar outros aí, porque assunto não falta, né? Se Deus quiser. Tema não falta. Pois felicidade aí para vocês. Eu estou impressionado Obrigado. aqui com o estúdio e tal. A casa é sua, rapaz. Estamos às ordens aqui. Eu estou achando que a Normatel está financiando um negócio aqui que está muito bonito. Aqui. É isso aí. Pessoal, então deixa o like aí, né, Pedro? Exatamente. Compartilha aí quem precisa assistir. Quase que o microfone foi com Deus. Mas compartilha quem precisa assistir. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E tamo junto. Até a próxima. Valeu, gente. Professor Átila, obrigado, viu? Felicidade a todos e que pela intercessão de São José tenhamos uma excelente semana. Amém.